Bom dia, hoje são 31 de dezembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Hoje, o último dia do ano 2013. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, essa grande fantasia, essa grande ilusão, essa grande superstição. Ateísmo, 100% verdade, verdade nua e cristalina. Vamos aqui ao quadro. Coloquei aqui, os religiosos dizem, graças a Deus, escapei. Diante de um acidente qualquer, seja ele envolvendo carro, avião, navio, barco, trem, etc. Quando um fiel religioso escapa desse acidente, ele diz, graças a Deus, escapei. Diz o fiel de religiões monoteístas, aquelas religiões que pregam a existência de apenas um Deus. No caso aqui, o cristianismo é uma religião monoteísta, o islamismo é uma religião monoteísta e o judaísmo é uma religião monoteísta. Pois bem, quando um cristão, por exemplo, escapa de um acidente aí, e várias pessoas morrem nesse acidente, e esse cristão escapa, então ele diz, graças a Deus, escapei. Ele agradece a Deus, porque ele se sente aqui um privilegiado em relação aos outros que morreram. Segundo aqui essa expressão do cristão, graças a Deus escapei, ele está dizendo que Deus resolveu interceder por ele, que Deus resolveu salvá-lo e deixou os outros morrerem. E os outros aí, velhos, crianças, etc. Pois bem, diz assim um religioso monoteísta. Deus em singular, porque ele acredita em apenas um Deus. Já os fiéis religiosos de religiões politeístas, que nós temos inúmeras no planeta Terra, esses fiéis, ao contrário dos cristãos, acreditam não apenas em um Deus, mas em vários deuses. Então, quando um fiel religioso da religião hinduísmo, um hindu, por exemplo, ele escapa de um acidente, aí ele diz, graças aos deuses escapei. Aqui deuses, por quê? Porque para ele existem vários deuses. E assim vai, né? Hoje, ano 2013, temos no planeta Terra 10.000 religiões, e religiões diferentes. E temos, no mínimo, 1.000 deuses e deuses diferentes. Por que religiões diferentes? Por que deuses diferentes? Porque cada religião é criada dentro de uma cultura. Cada deus é criado dentro de uma cultura. Como as culturas são diferentes, então as religiões são diferentes. Como as culturas são diferentes, os deuses são diferentes. O homem cria religiões, o homem cria deuses, comprovado cientificamente. Basta aí analisar o homem sob o ponto de vista antropológico e sob o ponto de vista sociológico. Pois bem, então aqui os fiéis religiosos dizem essas afirmações bobinhas que aqui estão. Deuses não existem, deuses não interferem para salvar quem quer que seja e nem para matar quem quer que seja. Deuses não existem, são frutos da imaginação humana. Aqui o homem apenas extravasa uma ilusão dele, uma superstição que é dada a ele, entregue a ele pelas religiões. E é bem fácil mostrar isso aqui de forma científica, como não existem deuses que ajudam seres humanos para escaparem de um acidente e para morrerem também em um acidente. Vamos aqui. Coloquei rapidamente causas de perda de viagem. Então, quando um cidadão aqui, às vezes, perde uma viagem, um fiel religioso, um cristão, por exemplo, ele perde uma viagem ali de carro ou de trem, e o carro sofre ali um acidente grave, e o fiel religioso consegue escapar desse acidente, em que ali morreram outras pessoas, então o fiel religioso diz,
graças a Deus escapei. Ele diz que Deus resolveu intervir para salvá-lo e deixou ali outras pessoas morrerem, inclusive crianças, né, inocentes. Muito bem, isso aqui é apenas uma forma de esse fiel religioso, né, extravasar a sua fé, que realmente aqui o leva ao erro. Pois bem, causas de perda de viagem. Vamos aqui. As pessoas, aqui no Brasil, vamos aqui Brasil, as pessoas perdem aí viagens, isso aí é coisa diária, né? As pessoas perdem viagem. Isso aí é uma coisa palpável e que as estatísticas mostram, né? Que vou mostrar aqui depois. Muito bem. Então, são vários os motivos que levam uma pessoa a perder uma viagem. Por exemplo, a morte de um ente familiar. Um cidadão está ali em Fortaleza, vamos colocar a minha terra, né, lá no Ceará. Está em Fortaleza, passeando, mora em Brasília. Faltam 30 minutos para ele pegar, por exemplo, o avião de Fortaleza para Brasília. Faltam 30 minutos. Ele já está com as malas prontas. Naquele momento, ele está na casa de sua mãe. A mãe dele sofre ali um AVC, um acidente vascular cerebral. É isso? Acidente vascular cerebral. Esse filho, ele vai viajar daqui a 30 minutos? Com a mãe ali sofrendo um AVC? É óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai pegar a mãezinha dele e vai levá-la correndo a um hospital. E ele vai perder a viagem. Então, uma das causas de perda de viagem é a morte de um ente familiar. Ali a mãezinha dele morreu. Ele vai ficar ali. Ele vai participar do enterro, né, da cerimônia fúnebre. Perdeu a viagem, deixou de viajar. Se o avião cair, o avião que vem de Fortaleza para Brasília, se ele cair, matando ali todos os tripulantes e passageiros, né, o que vai acontecer? Esse cidadão que é fiel e religioso vai dizer que Deus mandou um recado para ele. Que Deus resolveu tirar a vida da mãe dele, fazendo com que ele não pegasse aquele avião, porque do contrário ele iria morrer. Então ele vai pensar assim, o fiel religioso, o cristão, vai ter esse pensamento completamente louco, que é colocado em sua cabecinha pela religião, pela igreja. Então ele vai dizer que Deus mandou um aviso. A mãe faleceu e por isso ele não pegou o avião, porque se tivesse pego, teria morrido também. Então Deus o salvou. Aí ele diz, graças a Deus escapei. E Deus resolveu matar todos aqueles outros que estavam na aeronave, né? Muito bem. Outra causa de perda de viagem, doença. O cidadão está ali 30 minutos para viajar, para pegar o avião, 30 minutos. Aí ele adoece gravemente. Adoece. Vem ali com vômitos, uma coisa súbita. Vômitos, diarreia. Ele não vai ter condição de viajar. Não vai ter. Ele vai perder a viagem. Ele vai ser levado a um hospital. Perdeu a viagem. Se o avião cair, ele vai dizer a mesma coisa. Que foi Deus que trouxe aquela diarreia para ele e que foi Deus que trouxe aquele vômito para ele, para que ele não pegasse o avião. Porque do contrário, ele iria morrer, já que Deus está dando preferência a ele e colocando em segundo plano as pessoas que embarcaram na aeronave e que se lascaram todas, né? Morreram. Inclusive, repito, crianças. Pois bem, terceira causa de perda de viagem. Engarrafamento no trânsito. O cidadão sai 30 minutos para pegar o avião de Fortaleza para Brasília. Vamos colocar São Paulo, que é uma, né, que é uma capital aí em que o engarrafamento ali de veículos automotores é imenso. O cidadão está em São Paulo, vai pegar um avião para Fortaleza. Ele sai de casa, mora distante do aeroporto, ali muito distante. Aí ele sai de casa 30 minutos antes de viajar, 30 minutos para a viagem. Só que ali existe um grande engarrafamento. O táxi não consegue avançar nem 1 metro. Fica ali parado diante daquele fabuloso engarrafamento. O cidadão vai perder a viagem. Se o avião cair, ele que é fiel, religioso, cristão, ele vai dizer que foi Deus que causou aquele engarrafamento e não o número imenso de carros. Não, ele vai dizer que foi Deus que causou aquele engarrafamento, para que ele não viajasse,
para que ele não entrasse naquela aeronave, porque do contrário ele iria morrer. Então ele diz, graças a Deus escapei. Deus algum existe por trás disso. E ali o cidadão se coloca um privilegiado, porque Deus resolveu salvá-lo e resolveu matar todos os outros que estavam na aeronave. Muito bem. Outro exemplo aqui, outra causa de perda de viagem. Despertador não funcionou. Muita gente coloca aí, vai viajar de manhã, vai viajar às 4 da madrugada, às 5 da manhã, e ali a pessoa coloca o despertador. Só que às vezes erra, né? E o despertador é vagabundo e não obedece ao comando aí da pessoa, né? O despertador não o desperta. Aí ele perde a viagem. Perdeu a viagem, se ele for um fiel, no caso aí o cristão como exemplo, né? Ele vai dizer a mesma coisa. O avião caindo, ele vai dizer que Deus resolveu intervir. Deus resolveu apresentar ali um defeito no despertador para que o cidadão não viajasse, porque senão ele iria morrer. E Deus deu privilégio a ele. Ele está vivo porque Deus resolveu salvá-lo. E Deus resolveu matar todos os outros que estavam na aeronave. Crianças, velhinhos e tudo, né? Então veja aí, a fantasia do fiel religioso. Outra causa aqui de perda de viagem, né? Que é o embarque equivocado. Muita gente, e eu já presenciei isso, muita gente, na pressa, entra na aeronave errada. Na pressa, entra no ônibus errado. Na pressa, entra no barco errado. Eu já vi muito isso. Já vi em avião. O cidadão está dentro da aeronave e ali a aeromoça vai olhar, aí vê que o horário dele não é aquele, o horário. Não, a sua viagem é daqui a 2 horas. Aí ele sai da aeronave. Ele sai da aeronave e vai lá esperar o voo dele. Isso aconteceu, já presenciei isso aqui em Brasília. Então, embarque equivocado. O cidadão, às vezes, perde a sua viagem por causa do embarque equivocado. Se esse cidadão aí, ó, o voo dele tivesse sido antes, ele teria perdido o voo. E perdendo o voo, sendo cristão, por exemplo, aí ele vai dizer, e o avião caindo, aí ele vai dizer, graças a Deus escapei. Como se Deus tivesse interferido para salvá-lo. E que Deus tivesse colocado os outros, mandado os outros para o cemitério, né? Enterro simbólico. Porque quando se morre ali num acidente aéreo, você não tem praticamente corpo ali, né? Só aquele amontoado de carne humana. Então faz-se um enterro simbólico. Muito bem. Então estas aqui são algumas das causas que levam uma pessoa a perder uma viagem. E se o carro se esbagaçar todo, se a aeronave cair, se o navio ou o barco naufragar, aí o cidadão religioso vem para as ilusões, vem para as superstições, dizendo, escapei, graças a Deus. Ou então os politeístas, que acreditam em vários deuses, dizem, escapei, graças aos deuses. Tudo isso aqui é ilusão causada pela grande ilusão chamada religião. Muito bem. Ora, vou mostrar aqui, de forma clara, como a coisa ocorre, né? Muito bem. Temos aqui, no Brasil, empresas de transporte, né? Isso são várias, em vários tipos de transporte. Temos as empresas aéreas, não é isso? Temos as empresas rodoviárias, temos as empresas ferroviárias, com trem, temos as empresas marítimas e outras empresas. Empresas aéreas, coloquei aqui como exemplo 3, a Gol, a TAM e a Azul. Rodoviárias, coloquei aqui Guanabara, que faz a viagem aqui para vários estados, né, inclusive para o meu estado, o Ceará. Daqui de Brasília para Sobral, minha terra natal no Ceará, a empresa é Guanabara. Vai direto, de Brasília a Sobral, empresa Guanabara. A empresa Itapemirim, que faz ali o Espírito Santo, né, região sudeste. E a empresa também Viação 1001. Viação 1001 funciona no Rio de Janeiro, na capital. Você pega a Viação 1001 e vai ali conhecer, né, por exemplo, Cabo Frio, lugares lindos do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, ou Cabo Frio, Búzios, né? Búzios, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, lugares lindos do Rio de Janeiro. O Rio é lindo, né?
Pois lá existe a aviação rodoviária, né? 1001 ônibus. Pois bem, ferroviárias temos aí, e marítimas. Muito bem. Veja aqui agora a explicação bem racional para casos de acidentes. Ora, todos os dias, a cada dia, segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. A cada dia, em qualquer empresa aqui de transporte, a cada dia, pessoas deixam de viajar. Isso em todo o Brasil. Pessoas perdem viagem. Isso é normal. Pessoas perderem viagem. Se você, internauta, ligar para a Gol, agora mesmo, depois do vídeo, assista a este vídeo, né? E depois ligue para a Gol aí, do seu estado, na capital, a Gol, a TAM, ligue para a empresa TAM, empresa aérea, ligue para a empresa aérea Azul e pergunte ali, ligue para o Departamento de Relações Públicas. Essas empresas têm um departamento de relações públicas, né? Você liga para lá e eles informam sobre a empresa. Então ligue para uma dessas empresas aéreas e pergunte quantas pessoas deixaram de viajar hoje. Quantas pessoas perderam a viagem? Isso é normal. Todo dia alguém deixa de viajar. Alguém perde a viagem. Seja por meio de avião, por carros, carros familiares, né? Por transportes rodoviários, por ônibus de empresas grandes, como a Guanabara, Itapemirim, Viação 1001. Também empresas ferroviárias e empresas marítimas. Todo dia inúmeras pessoas perdem a viagem. Muito bem. E quando acontece um acidente, os fiéis religiosos, melhor dizendo, eles escapando desse acidente, porque perderam a viagem, aí eles vêm com a ilusão, dizendo que graças a Deus escapei, que Deus resolveu salvá-lo, resolveu matar ali um grande número de pessoas, mas ele, privilegiado, foi salvo por Deus. E Deus desceu o cacete nas outras pessoas. Tudo isso é ignorância religiosa. Porque quando, vamos pegar aqui um ônibus, quando o ônibus bate, cai numa ribanceira, mata ali 45 passageiros, um que perdeu a viagem nesse ônibus diz que, graças a Deus, escapei. Deus algum interferiu ali. O que aconteceu foi apenas uma probabilidade. Porque, é o que eu digo, todos os dias, a cada dia, seres humanos perdem viagens. E os transportes circulam normalmente. Quando um cidadão perde uma viagem aqui de ônibus, da Guanabara, por exemplo, ele perdeu a viagem, que é normal isso acontecer em todo o Brasil, isso todo dia, várias pessoas perdem a viagem na Guanabara, no transporte Guanabara, e vamos dizer, a viagem é normal, aí ninguém diz nada. Por quê? Porque a viagem foi normal. E o que é normal é viagem normal. Quando acontece o acidente, aí vem o fiel religioso dizer que graças a Deus ele escapou. Deus algum. Ele escapou porque aconteceu uma coisa que acontece quando os ônibus circulam normalmente. Quando os ônibus fazem uma viagem normalmente. O ônibus fez uma viagem normal, pessoas deixaram de viajar, pessoas perderam a viagem. O ônibus, mais à frente ali, se envolveu em algum acidente sério, morreram várias pessoas, também pessoas deixaram de viajar naquele ônibus. Isso não quer dizer que as pessoas deixam de viajar em ônibus apenas quando eles se acidentam. De forma alguma. A cada dia, pessoas, aqui no Brasil, inúmeras, deixam de viajar, perdem a viagem. E as viagens são normais. Os aviões fazem o percurso normalmente, os carros também, os ônibus também, os trens também, os transportes marítimos, barcos, navios também. Agora, quando existe aí a união, né? Existe ali do acidente com a perda de viagem de alguém, aí
o fiel religioso vem com essa fantasia, dizendo que os seres sobrenaturais, os deuses, resolveram salvá-lo. Os deuses, né? E aí, variando de monoteístas para politeístas. Essa é a grande realidade. A cada dia, pessoas perdem viagens. E quando acontece um acidente, aí vem com essa conversa fiada que é pura fantasia, né? Que graças a Deus escapei, ou graças aos deuses escapei. Quando na verdade não existe ser sobrenatural nenhum por trás disso. O que existe aí é a probabilidade na ocorrência de acidentes com perda de viagem. Perda de viagem todo dia ocorre. Em avião, em carro, trem, navio, barca, etc. E acidente nem sempre. Mas quando acontece o acidente, como houve perda de viagem, que é normal, então ali vem o fiel religioso e entra no mundo da fantasia, dizendo que ele foi escolhido, que foi escolhido por um ente sobrenatural que resolveu salvá-lo. Resolveu ali colocar a morte de um parente, colocar ali um engarrafamento na frente dele, colocar ali um despertador, fuleiragem, e colocar ali um embarque equivocado. Aí esse cidadão escapou, graças à providência divina, quando na verdade não há providência divina coisa alguma. Pessoas escapam de acidentes de qualquer forma, por não terem embarcado, né, nessa viagem, escapam porque é comum todo dia alguém deixar de viajar, alguém perder a viagem. É comum. Se é comum, é óbvio que durante um acidente, diante de um acidente, alguém ali deixou de viajar, perdeu a viagem. Isso é o óbvio. Nada tem a ver com a presença de seres sobrenaturais protegendo o cidadão A, protegendo o cidadão B e lascando o cidadão D, E, F, G, H, I, J e por aí vai. Você entendeu? É isso. A religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E é a religião que coloca essas besteiras na cabeça dos fiéis, né? Coloca essas besteirinhas, que é bem fácil de a gente explicar aqui, né? Portanto aí, mais um vídeo e muito obrigado.